Olá a todos! Meu nome é Tânia Vicente Viana. Sou professora de Psicologia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, UFC. Hoje falaremos sobre altas habilidades ou superdotação e transtorno do espectro do autismo. Quando uma mesma pessoa apresenta as duas condições, uma condição costuma mascarar ou camuflar outra, o que termina por dificultar o diagnóstico de altas habilidades ou superdotação, o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo ou, inclusive, o diagnóstico de dupla excepcionalidade, em que a mesma pessoa apresenta tanto altas habilidades ou superdotação, como transtorno do espectro do autismo. Essa videoaula é uma ação do Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência da UFC, para que nenhum potencial seja desperdiçado. E o projeto conta com a participação da bolsista Karina Araújo Dias. Afinal, o que significa dupla excepcionalidade? Segundo Tatiane Pontrelli Meca, a dupla excepcionalidade consiste na ocorrência de talento, habilidade, alta performance em uma ou mais áreas em conjunto, com as alterações de desenvolvimento características do transtorno do espectro do autismo. É quando as altas habilidades ou superdotação e o transtorno do espectro do autismo se encontram numa só e única pessoa. Por que é tão difícil identificar essa dupla excepcionalidade? Justamente porque, como iremos ver, algumas características são comuns ou semelhantes às duas condições e acabam por camuflar ou mascarar um dos diagnósticos. Vamos abordar, então, algumas dessas características. Você já ouviu falar em assincronia? A assincronia consiste em um descompasso, observado em diferentes aspectos do desenvolvimento psicológico. Por exemplo, há crianças com altas habilidades ou superdotação que apresentam a inteligência bem avançada, mas as emoções permanecem sendo próprias da sua idade. Temos, então, a inteligência de um adulto convivendo com as emoções de uma criança, com as necessidades afetivas de amor e aceitação que qualquer criança apresenta. A criança com altas habilidades ou superdotação não seria uma exceção. A assincronia interfere diretamente nas relações sociais de uma criança com altas habilidades ou superdotação, que pode ficar impaciente com a suposta lentidão de seus colegas em sala de aula para aprender. Na verdade, os colegas não são lentos. Ela é que aprende de forma mais rápida na sua área de interesse. E, por causa disso, é bastante comum preferir estudar e fazer suas atividades escolares sozinha, pois aprende mais rápido e estuda com mais autonomia do que os seus colegas com a mesma idade. Crianças com altas habilidades ou superdotação frequentemente fazem amizades com pessoas mais velhas, pois encontram nessas pessoas, além de mais conhecimento e experiência de vida, mais aceitação e compreensão do que costumam encontrar com os colegas da sua idade. A assincronia da pessoa com altas habilidades ou superdotação pode também favorecer um certo isolamento social. Por um lado, o isolamento social é uma situação desejável para o estudo e aprendizagem de uma determinada habilidade, como jogar xadrez, por exemplo. Por outro lado, quanto maior o isolamento social, maior será a dificuldade no desenvolvimento de habilidades sociais, que são necessárias para o convívio em sociedade. Como nosso objetivo nessa videoaula é falar sobre características semelhantes que costumam mascarar ou camuflar um dos diagnósticos, vamos chamar a atenção para o isolamento social, uma característica comum tanto às altas habilidades ou superdotação, como ao transtorno do espectro do autismo. No caso do autismo, a dificuldade nas interações sociais constitui um traço característico desse transtorno do neurodesenvolvimento. É por esse motivo que os autistas preferem atividades individuais. A fim de promover relações em crianças com altas habilidades ou superdotação, uma possibilidade seria agrupá-las por área de interesse. Assim, crianças, jovens, adultos e idosos podem interagir jogando xadrez, que seria, no caso, área de interesse comum a todos. Interesse é uma palavra-chave para as pessoas com altas habilidades ou superdotação, como afirma o professor Joseph Ranzulli.
Elas irão se destacar ao apresentar uma habilidade acima da média na sua área de interesse. As pessoas com transtorno do espectro do autismo também apresentam áreas de interesse e podem nelas se destacar, por que não? Apesar das áreas de interesse serem restritas, os autistas costumam apresentar uma boa memória e acumular um vasto repertório de informações sobre o assunto. Considerando que as áreas restritas de interesse e o isolamento social são traços característicos desse transtorno do neurodesenvolvimento, uma sugestão seria agrupar autistas por suas áreas de interesse, da mesma forma como se costuma fazer com as pessoas com altas habilidades ou superdotação, como uma maneira de promover a sua socialização. Quando se fala em hipersensibilidade aos estímulos sensoriais, a gente pensa logo em autismo, não é mesmo? E se eu disser que pessoas com altas habilidades ou superdotação também podem apresentar uma maior sensibilidade a estímulos sensoriais? As superexcitabilidades em pessoas com altas habilidades ou superdotação foram estudadas pelo psicólogo polonês Dabrowski. Assim, pessoas com altas habilidades ou superdotação podem apresentar uma reação mais intensa a estímulos sensoriais e se sentirem incomodadas em locais com muito barulho ou com muita iluminação. Vale ressaltar que a superexcitabilidade sensorial em pessoas com altas habilidades ou superdotação constitui um dos aspectos que podem levar a um diagnóstico equivocado de autismo. A hipersensibilidade sensorial é um aspecto comum no transtorno do espectro do autismo. Ruídos, toques, texturas, sabor, luz e cores costumam incomodar o autista. Mais do que isso, locais com barulho ou muita iluminação podem gerar uma sensação bastante desagradável, até mesmo dolorosa, que impede o autista de permanecer naquele lugar. Pessoas com altas habilidades ou superdotação apresentam muito envolvimento em tarefas ou atividades na sua área de interesse. O professor Joseph Ranzulli chama essa energia de compromisso com a tarefa e esclarece que se trata de uma energia direcionada a uma tarefa específica. Quando se encontra nesse envolvimento ou compromisso com a tarefa que está sendo realizada, a pessoa com altas habilidades ou superdotação costuma perder a noção do tempo, da hora de comer, da hora de dormir. Muitas vezes, perdem prazos justamente por causa disso. Estão envolvidas em seus projetos, em seus estudos, em suas ideias, satisfeitas em realizar atividades em sua área de interesse. E, enquanto isso, os prazos continuam correndo. A pessoa com transtorno do espectro do autismo, por sua vez, apresenta o hiperfoco. O hiperfoco se mostra em atividades ou assunto de interesse restrito, porém muito intenso. E, como consequência, o autista apresenta resistência em mudar de atividade e a falar de outro tema. E ele não percebe que a pessoa que o escuta, muitas vezes, está desinteressada no assunto, se encontra entediada e não está nem escutando o que ele diz. Crianças com altas habilidades ou superdotação podem apresentar fluência verbal, com um vocabulário avançado para a sua idade e podem ler precocemente com a devida compreensão do texto que está lendo. Quando estimuladas, podem desenvolver habilidades verbais e de leitura muito avançadas. Autistas verbais também podem utilizar palavras difíceis e rebuscadas. Eles também podem ler precocemente quando crianças. A professora Cristina Maria Carvalho Delu, no estudo sobre dupla excepcionalidade no ensino superior, apresenta a história de um jovem adulto com altas habilidades ou superdotação e transtorno do espectro do autismo. Ela nos conta que ele utilizava palavras inusuais e eruditas em seu discurso. Além disso, havia se alfabetizado sem nenhuma dificuldade, pois demonstrava habilidades precoces para a leitura já aos 4 anos de idade. Mesmo assim, ainda havia dificuldades significativas de comunicação oral na vida adulta. Um programa de tutoria pedagógica e a socialização no ambiente universitário colaboraram de forma decisiva para o desenvolvimento de habilidades de comunicação oral e de melhoria na qualidade das interações sociais.
Nas palavras da professora Cristina Maria Carvalho de Luz sobre esse jovem, desde então, aos 9 anos de idade, seu desempenho escolar foi excelente, vivendo os percalços que o preconceito construiu por representações estereotipadas. Se a estereotipia presente no autismo provoca comportamentos de autorregulação, as vítimas de preconceito, quaisquer que sejam, têm suas vidas desreguladas. Uma das características das pessoas com altas habilidades ou superdotação é o perfeccionismo. De acordo com a professora Jane Farias Chagas Ferreira, o perfeccionismo pode ser saudável, no sentido de você ficar satisfeito com a qualidade do que foi produzido, devido aos resultados dos seus próprios esforços. Seria um desejo de dar o melhor de si, de fazer algo melhor em cada detalhe. É importante dizer que essa exigência se origina no próprio indivíduo. É dele essa necessidade de se desafiar e de se superar, mesmo que ninguém cobre isso dele. Por outro lado, esse perfeccionismo pode se tornar neurótico e comprometer a qualidade de vida de pessoas com altas habilidades ou superdotação. Quando isso acontece, nada será bom o suficiente. Sempre faltará um pequeno detalhe. Mesmo que as pessoas à sua volta se impressionem com a qualidade do seu trabalho e digam que ele está muito bom, ou mesmo que está excelente, essa insatisfação, na verdade, está localizada na própria pessoa, que se critica em excesso, se cobra muito e acaba por deixar inúmeros trabalhos inacabados. Esse tipo de perfeccionismo não é saudável para ninguém e precisa ser trabalhado em benefício da própria autoestima dessa pessoa e da sua qualidade de vida. E você? Você é perfeccionista? Vamos fazer um teste? Você ficou incomodado com esse ângulo de 89 graus? Faltou pouco para ser um ângulo de 90 graus. Aí sim, seria perfeito, não seria? As pessoas do transtorno do espectro do autismo costumam apresentar uma característica semelhante conhecida como sistematização, que é uma tendência a agrupar e a classificar os estímulos do seu meio através de alguma regra, como organizar os seus brinquedos por cores, por exemplo. Vai separando e organizando os brinquedos de acordo com a cor. Os amarelos, os azuis, os vermelhos e assim por diante. Outro aspecto a ser observado é que os detalhes chamam a atenção dos autistas, especialmente os visuais. Assim, eles percebem sutilezas que passariam despercebidas pela maioria das pessoas. Um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Pessoas com altas habilidades ou superdotação podem apresentar letra ilegível em função da sincronia. Onde está o descompasso nesse caso? Entre a mente e a mão, sendo a mente mais rápida e a mão mais lenta. No final das contas, a pessoa não consegue usar a mente e a mão na mesma velocidade para escrever, pois a mente sempre acaba ganhando essa corrida de velocidade. Pessoas do espectro do autismo também podem apresentar letra ilegível, mas por causa de dificuldades de outra natureza. Dificuldades na coordenação motora fina, que são necessárias à escrita. Para finalizarmos, é importante desfazer alguns mitos sobre o transtorno do espectro do autismo. Autistas podem ser criativos. O isolamento social, que é uma característica do autismo, pode favorecer criações originais, diferentes do padrão, diferentes da percepção da maioria. A agressividade não é um traço indicador de autismo, mas autistas podem sim ficar agressivos se suas rotinas forem quebradas. Os autistas não são emocionalmente frios. Eles sentem emoções, mas têm dificuldades de compreendê-las e de expressá-las. Existe, inclusive, um nome para isso: alexitimia. Autistas estabelecem vínculos afetivos e podem fazer amizades. O que é difícil para o autista são as habilidades sociais que o permitam se aproximar das pessoas e com elas se relacionar. Sobre a inclusão, encerro nosso encontro com as palavras da professora Cristina Maria Carvalho de Luz. Como política educativa, a inclusão demanda esforço social para o acolhimento do diferente. É a sociedade que tem que mudar para incluir. As pessoas existem, vivem em um meio social que se diz democrático, têm deveres e direitos de cidadãos e não podem mais continuar
à margem da vida em sociedade. Essa videoaula foi uma ação do Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência da UFC, para que nenhum potencial seja desperdiçado. E o projeto conta com a participação da bolsista Karina Araújo Dias. Esperamos que tenha auxiliado na compreensão de características que se assemelham e estão presentes tanto nas altas habilidades da superdotação como no transtorno do espectro do autismo. E aí, ficou mais fácil entender o que é próprio das altas habilidades da superdotação, o que é próprio do transtorno do espectro do autismo e o que pode constituir uma dupla excepcionalidade em que a mesma pessoa apresenta altas habilidades da superdotação e transtorno do espectro do autismo? Devemos lembrar que o diagnóstico deve ser feito sempre por profissionais especializados. O nosso objetivo, ao divulgar essas informações, é justamente para procurar o devido diagnóstico, quando for o caso. Meu nome é Tânia Vicente Viana, sou professora de Psicologia da Educação, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Ceará, UFC. Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima!